Estamos iniciando nossa 18ª videoaula desses encontros catequético-pastorais que nós estamos produzindo com o objetivo de ajudar você a ter um conhecimento melhor da doutrina da Igreja Católica. Mas é sempre bom a gente lembrar que não pode parar por aí, não basta a gente conhecer bem a doutrina católica. Até pessoas, digamos que não tendo uma religião qualquer ou tendo alguma, decide fazer um curso, inclusive universitário, em ciências da religião, ele tem que conhecer muito bem a doutrina católica, a doutrina espírita, a doutrina do islamismo, do hinduísmo, do budismo, do candomblé. Se ele quiser ser um bom professor e até um dia conseguir um título de mestrado ou doutorado em ciências da religião, ele tem que conhecer muito bem todas elas, mesmo que não siga nenhuma delas ou opte por alguma. Então, conhecer a doutrina católica é necessário, é muito bom para aquele cristão que quer de fato ser discípulo, seguidor de Jesus Cristo, pôr em prática aquilo que aprende. Isso é colocar na prática os valores cristãos para de fato ser um discípulo que reconheça esse amor misericordioso e infinito de Deus para conosco. Então, não adianta a gente bater no peito, Senhor, Senhor, como a gente vê lá, por exemplo, no Sermão da Montanha, né, de Mateus, e não pôr a palavra de Deus em prática. Então nós queremos, nesse encontro, fazer assim uma breve recapitulação desse amor de Deus para com o ser humano, enviando o seu próprio Filho aqui no nosso planeta para salvar aqueles que quiserem ser salvos. Então nós já estamos assim nas proximidades, né, desse 18º encontro, de mostrar já a chegada do menino Deus, o que sabemos da sua infância, é muito pouco, e da vida oculta de Jesus até por volta de seus 30 anos, quando ele começou efetivamente a sua missão, o anúncio do Evangelho, nós não sabemos quase nada, mas vamos mesmo assim fazer algumas considerações a respeito. No Advento, nós, no tempo litúrgico do Advento, a gente inclusive tenta fazer essas reflexões a respeito de toda essa história da salvação que acontece desde o tempo dos patriarcas. É bom a gente não se esquecer que nós pertencemos a um povo escolhido, o povo de Deus. É uma dignidade muito grande pertencer a esse povo, que no Deuteronômio Deus nos diz que é uma nação santa, um reino de Deus, um povo de reis, sacerdotes e profetas, seja membros do clero ou leigas e leigas, todos nós pertencemos pelo batismo a este povo que é de Deus e que ele quer reunir e conviver com ele por toda a eternidade. Um povo que está de portas abertas. Qualquer pessoa, e aliás todas, são convidadas a entrar para esse povo, mas desde que queira também, porque não é obrigado. Então, desde os patriarcas até Moisés, aquele que vai retirar o povo israelita da escravidão do Egito, e depois, com a instituição do reino de Deus, do reino de Davi, e Deus lhe promete, na sua descendência, enviar aquele que vai ser rei por toda a eternidade, da sua família. Então, uma breve recapitulação. Nós temos a formação desse povo ao longo da história. Deus vai preparando esse povo para chegar até a Maria e a encarnação do Verbo. Então nós já vimos em encontros anteriores alguma coisa a respeito, né,
dos tempos dos patriarcas, Moisés, o Êxodo, os 10 mandamentos, que nós ainda vamos estudar um dia, o período pré-monárquico, antes dos reis, tivemos ali esses juízes, Débora, Gideão, Sansão, Samuel, histórias que nós encontramos nos livros históricos da Bíblia. Depois o período monárquico com Saul, Davi, Salomão e a divisão do reino, o reino de Israel, o reino, né, de Judá. Depois do exílio, o exílio, vocês percebam que nessa arte, né, do que a gente encontra aí no YouTube, tá até na cor preta, porque é o período mesmo de depressão do povo israelita que se tornou escravo no Egito. Então, Deus envia vários profetas, dezenas e dezenas de profetas. Nós encontramos nos livros proféticos 18, sendo 6 considerados aqueles profetas maiores, não por serem os mais importantes, mas porque os seus livros são mais extensos. E depois os 12 profetas menores, né? Dos maiores nós temos o Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel. Depois os outros 12, Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O fato é que durante todo esse tempo, desde a divisão do reino, né, por ali até os anos mais ou menos 250, quando teve o Império Grego dominando, né, uma boa parte do território, tivemos esses profetas sempre lembrando essa salvação que Deus havia prometido a Davi um sucessor, e o povo de Israel esperava ansiosamente esse Messias. É a era messiânica. Mas acontece um problema. Ali dos anos 250 a 200, mais ou menos antes de Cristo, não se encontra mais profeta em Israel. Vem ali toda aquela cultura grega, que muitos aí então conhecem, a gente estuda isso também na filosofia, aqueles jogos, aquele culto ao corpo, e ali parece um tempo que os israelitas acham que Deus se esqueceu do seu povo. Um silêncio, até que chega João Batista. Aí já estamos na proximidade próxima, de curto prazo, para a chegada do Messias, de Jesus. João Batista, nascido de uma idosa e estéril, de nome Isabel, que foi servida por nossa mãe, Mãe de Deus, Maria. João Batista é uma das figuras, São José também, Maria, o profeta Isaías, que tem um destaque especial no tempo do Advento. No tempo litúrgico do Advento, essas figuras são presentes, bastante presentes, nas leituras, naquelas 4 semanas do tempo do Advento. Então, João, aquele que também nasceu assim, de uma forma milagrosa, uma mulher idosa, estéril, Isabel, mas que já recebeu a salvação e o Espírito Santo na visita de Maria, quando Jesus, já no seio de Maria, se encontra, né, nessa presença espiritual que só Deus explica, entre os 2 bebês, João no seio de Isabel, Jesus no seio de Maria. E Maria, então, vai, é claro, ajudar, inclusive, esses últimos 3 meses de gravidez de Isabel e assiste ali o parto de João, com certeza. Nós não encontramos esses relatos, até o parto de João Batista e como que Maria deixou Nazaré e foi até
à cidade de Isabel, que era ali nas cercanias de Jerusalém. Então, João chega com essa missão já escolhido por Deus para anunciar ao povo de Israel que o Messias está chegando, que o reino de Deus está próximo. E ele prega um anúncio de conversão. Isso é muito importante a gente destacar, porque se a gente comemora anualmente o Natal, com tanta festividade, com tanta alegria, como costumam ser as festas natalinas, de que adianta todas essas festas de luzes, presentes, iguarias, bons pratos, bebidas, se não houver uma conversão interior, se a pessoa não fizer essa opção por esse menino Deus que está chegando ao mundo. Então João prega esse batismo de conversão. E o povo vai em multidões para as margens do Rio Jordão, porque é um fato inédito. Depois de mais de 200 anos, Deus envia um profeta. O povo de Israel estava com essa necessidade, com essa saudade de ter um profeta anunciando novamente a salvação de Deus. Apesar que eles esperavam também, não João, mas o povo de Israel, como nós vimos no encontro anterior, um Messias que fosse político e um bravo guerreiro, um grande líder que iria libertar o povo de Israel do domínio romano. Não foi bem essa, né? Essa missão de Jesus que nós sabemos. Outra figura que nós precisamos destacar, José. São José, um homem justo. Esse homem que teve esses conflitos nas proximidades do nascimento de Jesus, porque encontrou a sua noiva, que estava prometida em casamento para ele, grávida, sem eles ainda estarem casados. O que seria um motivo de ele ter o direito de acusar Maria perante a justiça para que ela fosse punida. E a punição era a pena de morte, por apedrejamento. E o apedrejamento nunca foi uma pena de morte rápida e suave. Até há poucos tempos, viu? As mulheres condenadas assim, elas eram enterradas até o busto, ficando só com a parte superior fora da terra, normalmente era assim, e os parentes tinham o direito de jogar as primeiras pedras, não é pedrinha pequena, não, pedras maiores, para executar a adúltera. Maria estava nessa possibilidade se José não tivesse sido avisado por Deus através de um mensageiro, de um ângelos, de um anjo, que lhe disse: não temas tomar Maria por sua esposa. O que está acontecendo com ela é obra do Espírito Santo. José é esse homem fora de série que aceita desposar uma virgem apenas para ser o pai adotivo desse menino. Um homem trabalhador, um homem justo, um homem temente a Deus, que vai ser o executor nesta missão de proteger o menino e sua mãe. Grande São José, né? Aí vem o nascimento de Jesus. Depois Maria vai a Belém com José. Por quê?
Porque o imperador Augusto, lá de Roma, ordenou um recenseamento de todo o povo do Império Romano, todo o entorno do mar Mediterrâneo. E as famílias tinham que ir para o local da sua ascendência. Ora, Belém é a cidade de Davi. Belém. Foi lá onde Samuel o encontrou e o ungiu rei de Israel, ele que era um pastor de ovelhas. Belém de Éfrata. Daqui a pouco a gente comenta mais alguma coisa a respeito dessa cidade, desse povoado pertinho de Jerusalém. É ali que acontece o nascimento do menino Deus. Mais uma vez, nós temos informações mais no livro de Lucas e de Mateus. Pouca coisa. Então, fica muito difícil e também não era a intenção de Deus com certeza, isso nós percebemos claramente, não ter provas assim muito materiais de tudo que aconteceu com o Jesus histórico. Por quê? Porque eliminando esses vestígios, essas provas materiais, o máximo possível, o que Deus quer de cada um de nós? Deus quer a fé. Que a gente acredite mesmo sem ter elementos visíveis, palpáveis, comprováveis. Deus quer a fé. E ele vai dizer, depois da ressurreição, benditos que crerem sem ter visto. Então nós não temos muitas informações. O que nós imaginamos é que José, segundo historiadores e bem fundamentados, ele tinha uma casa em Belém. José era um trabalhador de uma família pobre, mas não da classe dos miseráveis. Ele era um carpinteiro e ele sustentou a família de Nazaré com a força dos seus braços e a sua profissão. Então, José consta que ele tinha uma casa em Belém. Mas, na chegada dele em Belém, segundo Lucas, a cidade estava cheia por causa desse recenseamento, muita gente, não havia vaga nos hotéis, chamados hospedarias. Então, vamos recordar que nós dissemos no encontro anterior, todas as casas nesses povoados tinham seus quintais. Não é bem uma gruta como a gente imagina nas literaturas por aí, que eles se abrigaram meio que no tempo, né? Fora da cidade. Não, consta que alguém os recebeu, Maria e José, ela grávida, para dar à luz, e em algum lugar, já que a casa estava cheia, mas havia alguns outros cômodos, algumas outras construções nesse quintal, e é provavelmente ali que José preparou essa manjedoura. Isso está bem claro, né? Que qual é o problema de ter acontecido assim? Para justamente nos mostrar a simplicidade com que o Rei do Universo, o menino Deus, que deixou toda a sua glória, que se esvaziou de toda aquela beleza que ele tinha e ele tem desde antes dos tempos, para nascer numa manjedoura. Mangiare, né? Manjedoura, lugar onde se serve alimentos para os animais. É assim, nessa simplicidade, nessa pobreza, que o menino Deus vem ao mundo. E ali ele é envolto em panos. E que maravilha, né? A gente tem que mesmo
parar para refletir. Que maravilha esse amor de Deus que faz com que o seu filho se torne um ser humano. Ele que foi formado no seio de Maria. Maria, uma virgem, uma mulher, como a gente vê lá no capítulo 4 de Gálatas, nascido de uma mulher. Ou seja, é o ser humano, com toda essa ciência também de Deus, que faz esse bebê, que produz esse bebê no seu seio. É Maria quem o alimenta pelo cordão umbilical. É Maria quem lhe fornece o sangue humano, a carne humana, todo o nosso organismo que tem esse mistério da vida que nem os cientistas não conhecem ainda, todo o funcionamento do nosso organismo, do nosso cérebro. É Maria quem faz o bebê Jesus, menino Deus. E olha, a partir daí, Maria cheia de graça, José pegando Deus no colo. Vejam bem que nós temos aí um menino, um bebê, que é Deus, usando fraldas. Um bebê, menino Deus, que precisa se amamentar no seio de uma mulher. Precisa de leite humano nos seus primeiros meses, no seu primeiro ano de vida, como normalmente acontece. Um Deus carregado no colo, um Deus precisando de colo. Quanta alegria para os pais, parentes também, pegarem esse Deus no colo, esse Deus que nos veio visitar. É uma história bonita demais, quando nós não sabemos, mas com quase certeza, que foi no final da vida do rei Herodes o Grande. Como nós já vimos no encontro anterior, que Herodes o Grande morreu no ano 4, antes da era cristã, e essas informações nós temos por escritores da época, como Flávio Josefo. Como o Herodes o Grande morreu no ano 4, antes da era cristã, porque o calendário cristão foi feito posteriormente, atribuindo o ano 0 para o nascimento de Cristo, mas depois se viu que houve aí uma defasagem de pelo menos 3 ou 4, 5 anos até. Então, o quando precisamente não se tem. O dia, como nós já vimos também, não tem o dia, nem se presume que tenha sido em dezembro, mas provavelmente no final da vida do Herodes o Grande, tanto que foi o Herodes, esse o Grande, que morreu no ano 4 antes da era cristã, que mandou matar os inocentes, como nós ainda vamos ver. E como que Jesus nasceu, nós lemos no Evangelho de Lucas, né? São as informações que nós temos, as considerações que nós podemos fazer. No próximo encontro, a gente quer continuar ainda esses assuntos. O que nós vamos ver depois? O anúncio aos anjos, pastores, a questão dos reis magos, que é a festa da Epifania, solenidade litúrgica que nós temos. Vamos ver também a apresentação de Jesus no templo, circuncisão, o seu nome e outros assuntos que nós deixamos para a próxima videoaula, para que não fique também aí muito comprida cada videoaula, né? Nós dissemos lá de número 1 que os encontros poderiam variar aí em torno de 30 minutos. Alguns são um pouquinho mais extensos, outros um pouco menos, mas assim nós vamos caminhando e pedindo sempre a força, né, de Deus, a graça de Deus, para acompanharmos esses encontros. Por isso, se inscreva no nosso canal,
Ative lá o sininho para que você não perca essa sequência de videoaulas numeradas para aumentando o conhecimento sobre o nosso Deus. Cada vez mais aumente a sua fé, a nossa fé. Fique com Deus. Deus te abençoe.